Fala pessoal, eu mostrei para vocês aqui no vídeo anterior os principais métodos de extração de café que eu costumo utilizar toda vez que eu saio para algum passeio, para alguma viagem, como essa que eu estou fazendo aqui agora. Mas como nem só de métodos se faz um bom café, eu resolvi voltar aqui hoje para mostrar para vocês alguns equipamentos e acessórios que eu costumo utilizar junto com os métodos para preparar um café quando eu estou viajando. E esse vídeo faz parte de uma série que eu estou gravando aqui em São Bento do Sapucaí durante as minhas férias, trazendo para você um conteúdo de forma leve e descontraída que tem tudo a ver com isso que eu estou vivendo aqui, muita natureza, viagem e principalmente café. Então seja muito bem-vindo a mais um episódio da série Café Afora. Para que esse vídeo seja bem prático, bem dinâmico, eu resolvi montar 3 kits simulando 3 ocasiões distintas que eu poderia estar montando meu setup e levando para um passeio ou uma viagem. Bom, e o primeiro kit vai ser destinado àquela tarde que a gente gostaria de passar num parque ou talvez uma trilha leve, quem sabe um passeio até a cachoeira, onde eu passaria ali talvez uma tarde, um pouquinho mais que isso. Então é um setup bem enxuto, mas ainda assim bem completo. E a segunda ocasião seria o meu kit que eu levaria para um camping, talvez para passar de 1 a 2 dias, ou até uma casa de fazenda sem muita estrutura, ou um passeio no campo, algo mais elaborado, mais duradouro, digamos. E o terceiro kit, esse sim já um pouco mais completo, simulando mais ou menos o que eu estou fazendo aqui, viajando para um Airbnb, uma cidade afastada, uma casa que não é minha, mas eu quero ter um setup um pouco mais completinho, com uma estrutura um pouco melhor, onde eu já sei que eu vou ter energia elétrica, por exemplo, para o meu uso. Então eu acho que dessa forma vocês conseguem se imaginar conforme a ocasião e pegar algumas inspirações aqui e ali, onde vocês também vão poder montar o setup de vocês com base nesse aqui. Então vamos montar o primeiro kit, que é aquele que montaríamos para uma trilha leve, mas eu não quero fazer isso aqui. Vamos chegar um pouco mais perto dessa nossa ocasião. Bom, e o primeiro kit que eu estaria levando para uma trilha, levaria numa bolsa, talvez até um pouco menor que essa aqui. E vamos ver o que seria composto. O café, obviamente, não poderíamos esquecer. Caso você não queira trazer também um pacote como esse aqui, eu vou te mostrar algumas outras opções. E pessoal, para uma trilha pequena, uma trilha leve, para algo rápido, talvez você pode cogitar não precisar levar um moedor. Então, o que eu penso? Seria interessante pegar aqueles ziplocs ou talvez umas embalagens como essa aqui, ó, que eu utilizo para congelar café, e você poderia moer um pouco antes de montar o seu kit, colocar na mala e trazer. Eu acredito que você estando bem fechadinho, você não deve ter muita perda de sabor, nem muita oxidação. Acho muito viável, principalmente se você vai fazer algo rápido, de uma breve caminhada ou um passeio ao parque e não quer levar o seu moedor. Mas, se quiser também, podemos tanto já trazer o café porcionado, como também, acho que uma abordagem que tem bastante a ver e muito prática, é essa balancinha aqui da Presca, que ela não precisa de energia nem nada, fácil de levar. E no vídeo que eu for falar da Presca eu mostro melhor para vocês, funciona muito bem. Enfim, tendo decidido se você vai querer o café em grãos ou já moído, eu levaria um fogareiro como esse pequeno que eu tenho aqui, tá vendo? Ele é bem prático de usar e bem pequeno. Você acopla esse gás e você consegue usar, por exemplo, uma chaleira. Existem aquelas próprias para camping, toda bonitinha, verde. Ainda vou comprar uma daquelas, mas essa aqui é uma leiteira comum de casa. Você consegue levar e colocar aqui acima do fogareiro
para esquentar uma água para poder preparar o seu café. Lembrando que se for algo muito próximo, algo muito leve, você pode levar a água já aquecida ali numa térmica, mas estou supondo aqui que eu ficaria um tempo um pouco maior e que eu precisaria aquecer a minha água. Então essa aqui é uma opção que eu acho que fica pequena, viável. Talvez pudesse até colocar aqui dentro, ó. Assim eu ganho espaço e consigo levar uma boa dentro da minha mala. E como eu traria essa água? Bom, ou eu traria numa garrafinha de água mineral normal, ou talvez com um copo térmico ou uma garrafa térmica, onde você vai colocar o café depois de pronto. Você pode simplesmente trazer a água, desde que ele vede bem, que ele não vaze. Você coloca a sua água dentro dele, vedadinho, coloca na bolsa e você vai usar para preparar o café. E depois que o café estiver pronto, você coloca ele de volta aqui. E o método, você poderia escolher qualquer daqueles métodos que a gente mencionou no vídeo anterior. Inclusive, se você não assistiu, vou deixar aqui no card. Mas eu escolhi aqui trazer a Aeropress para esse método. Como eu disse para vocês, é uma espécie de um laboratório em um único método. Acho que funciona muito bem. E também o que é legal, tanto a Aeropress quanto a prensa francesa não dependem de chaleira com bico pescoço de ganso para fazer um bom café. Então, com isso eu consigo aquecer a minha água nessa leiteira simples e fazer o café sem perder qualidade aqui. Então, o meu kit basicamente seria esse. Vamos agora para a ocasião número 2. Vamos lá? Estamos agora no cenário 2, que é aquele kit que a gente monta para poder passar uns 2, 3 dias num camping, onde eu consigo chegar de carro, levar uma estrutura melhor, ser bem servido, mas ainda assim eu não tenho com facilidade uma energia elétrica, ou não quero depender disso, porque muitas vezes a estrutura do camping está um pouco mais longe de onde eu gostaria de preparar o meu café. Então eu tenho aqui já uma mesinha que é dessas dobráveis de camping. Eu acho muito legal, utilizo sempre que eu saio para esses tipos de passeio. Quando eu vou de carro, me ajuda muito para organizar tudo que eu tenho, não ficar fazendo ali de uma forma improvisada o meu café. Bom, para aquecer a água, eu tenho um fogareiro aqui já um pouco mais robusto. Também poderia utilizar o fogareiro do exemplo 1, mas aqui eu estou supondo que além de preparar um café, eu já vou preparar o meu almoço, ou talvez ali um lanche, algo que vai precisar de algumas panelas maiores, uma frigideira. Então esse fogareiro ele já é destinado a esse tipo de preparo, onde você precisa ali de panelas maiores, sem correr o risco de ficar caindo, sambando ali com o vento. Então tenho esse modelo aqui também, que eu poderia inclusive unir os dois fogareiros, já que se eu fosse preparar café e uma refeição, poderia usar os dois. Tenho agora aqui a minha chaleira com bico pescoço de ganso, que me permite já trabalhar com alguns outros métodos de extração de café. E um método que eu não mencionei no vídeo anterior, mas depois que eu lembrei que eu poderia ter incluído nessa lista, porque ele é muito prático para se levar, é o Hario Sweeting, que é esse método aqui todo diferentão. Ele tem a praticidade de desmontar, então ele fica muito fácil para carregar. Você simplesmente destaca essas aletas e consegue de forma fácil transportar isso aqui na sua bagagem. Então acho que também poderia se encaixar na lista que eu fiz no vídeo anterior, e por isso eu trouxe aqui para vocês, para mostrar como eu usaria talvez num camping. Aqui com certeza eu traria o meu moedor, que não necessariamente precisa ser esse aqui, pode ser qualquer moedor, mas se eu vou ficar já uns 2, 3 dias, 4 dias num lugar, eu já gosto de moer o meu café na hora. Lembrando que se você levar um método como esse aqui, você vai precisar levar filtro de papel suficiente para utilizar durante toda a sua estadia. Tenho aqui também uma balança e uma jarra, assim eu posso preparar o café quase que normalmente como eu preparo na minha casa, certo?
E caso eu não quisesse economizar um pouco mais de espaço, não quero trazer nem balança, nem o método, nem a jarra e nem essa chaleira, eu posso simplesmente trazer a moca. Só que percebam que ela já não fica tão legal aqui, ó. Eu já precisaria de um suporte para colocar aqui uma chapinha de metal, ou então do fogareiro que eu mostrei para vocês lá na primeira fase, para poder colocar a moca em funcionamento e uma canequinha para eu poder tomar o meu café. Vamos agora para o nosso terceiro e último setup, que é aquele que levaríamos para uma casa tipo um Airbnb, uma casa de fazenda, ou para casa de algum amigo, algum lugar que a gente vá ficar por alguns dias, que a gente até tem fogão na casa, mas muitas vezes a gente quer tomar um café aproveitando uma vista bonita como essa. Então eu sugiro levar um fogareiro, e agora podemos utilizar um fogareiro elétrico. Lembre-se sempre de levar uma extensão junto, porque muitas vezes a energia não chega perto. Então eu trouxe aqui um outro modelo de fogareiro, onde eu poderia estar ligando uma tomada. Lembre-se sempre de consultar primeiro se a energia no local é 110 ou 220, isso pode alterar muito o funcionamento dele. E juntamente com o fogareiro traria uma chaleira pescoço de ganso, porque eu gosto de ter mais controle sobre as minhas extrações. Traria também qualquer outro método daqueles mencionados anteriormente, ou até algum método da minha própria residência, sabendo que se ele for de vidro ou de porcelana eu tenho que tomar um pouquinho mais de cuidado no transporte. Mas em ocasião especial, hoje aqui eu trouxe para vocês a minha Sonic S7, que é uma máquina de expresso manual, que eu acho que combina muito bem com esse ambiente aqui externo, já que ela realmente não precisa de energia para funcionar. Ela vai precisar só de uma água quente, podendo ser desse fogareiro ou de algum fogareiro a gás, como os dois anteriores que eu mostrei para vocês. E obviamente, se você tem a máquina de expresso, você também tem que ter os acessórios todos que você vai utilizar para preparar o café. Alguns são dispensáveis, mas eles auxiliam ter um expresso um pouco melhor. Se você quiser saber um pouquinho mais dessa máquina aqui, eu já tenho um vídeo fazendo um review completo dela e você pode acessar, eu vou deixar o link aqui no card. E aí vocês vão me perguntar: Felipe, mas você não acha que é exagero levar uma máquina de expresso para passar alguns dias fora? Pois é, foi exatamente essa pergunta que a minha esposa me fez. Inclusive ela me falou que eu nem ia usar, que eu ia levar esse trambolho no carro e nem iria usar. Mas tá aí, amor, tô usando, usei para gravar o vídeo, então se eu não fizer nenhum café nela, pelo menos tá válido aqui, tá comprovado e registrado que eu utilizei e valeu a pena ter trazido. Brincadeiras à parte, pessoal, eu trouxe ela porque eu quero ter uma experiência diferente, fazer um café expresso ali dentro de casa. Estamos acostumados, numa cafeteria estamos acostumados, mas um ambiente gostoso como esse, ao ar livre, eu acho que vale a experiência. Então eu trouxe porque eu quero experimentar, vai ser a primeira vez que eu vou utilizar ela nessas situações aqui, e eu quero ter essa sensação, esse feedback, porque eu acho que o café é isso, né? É aproveitar o momento, é acalmar, descansar um pouco e saber aproveitar compartilhando com pessoas que você ama. Bom, pessoal, por hoje é só. Muito obrigado pela sua companhia aqui. E se você tiver alguma ideia de conteúdo que tem tudo a ver aqui com a nossa série Café Afora, já escreve nos comentários aí que eu vou adorar saber. Quem sabe a gente faz algo aí mais colaborativo. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima. Valeu!